Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, semana 1. A unidade temática, os cenários da globalização e fragmentação. Tema, Revolução Industrial. Número 1. Descreva as características do sistema feudal. O sistema feudal foi um sistema econômico ocorrido lá na Idade Média, na Europa. As classes eram divididas em estagmento, era clero, nobreza, camponeses e servos. O clero era a igreja, a nobreza eram os senhores feudais, donos das terras, e os servos eram aqueles que trabalhavam para a sua subsistência. Então, resposta: o sistema feudal foi uma organização política, econômica e social da Idade Média, em que a terra era um ponto fundamental da sociedade europeia. Quem tinha terra tinha riqueza. Quem era o dono da terra eram os nobres, né? A sociedade era dividida em estamentos, servo, nobreza e clero. Servo eram aqueles que trabalhavam, nobreza eram os donos da terra, clero era a igreja. Os senhores feudais eram donos das terras e os servos trabalhavam nos feudos. Feudo significa terra. Toda a produção era direcionada ao consumo local, não havia acumulação de dinheiro. A economia se baseava na troca de produtos, ou seja, não havia moeda, então era só em troca de produtos. Certinho, pessoal? Questão 2. Quando surgiu o sistema capitalista? Explique os acontecimentos que levaram à origem desse novo sistema socioeconômico. Então, o feudalismo começa a entrar em decadência e começa a surgir um novo sistema, que é o capitalismo. A partir do momento que as pessoas começaram a intensificar as suas trocas, a ir para pequenas vilas ou burgos, né, que eram pequenos comércios em troca de mercadoria, o capitalismo começa a entrar em decadência e começa a surgir um novo sistema, que é o capitalismo. Então, o capitalismo surgiu no século XV, a partir da decadência do sistema feudal, o surgimento das feiras livres, o crescimento das cidades e da população, a expansão marítima comercial, conhecida como mercantilismo, e o nascimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Então, essa é a resposta da 2. Próxima questão. A partir do final do século XIX, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. O que é monopolista? São grandes corporações, grandes empresas tomando conta de um monopólio de várias outras, né? Então, o fragmento acima refere-se a qual fase do capitalismo? Refere-se à fase do capitalismo financeiro ou monopolista. Que capitalismo foi esse? Foi o capitalismo que vigora até hoje, né? As principais características são controle da economia pelos bancos e grandes corporações, surgimento de empresas globais, as multinacionais ou as transnacionais, né, que se espalham pelo mundo inteiro. O sistema da globalização está envolvido aí no capitalismo financeiro. A especulação e a expansão do mercado financeiro, né? Os produtos financeiros são ações, moedas, empréstimos, financiamentos. Então, quando esse capitalismo está relacionado ao financeiro, essas questões de ações, de moedas e empréstimo, quando um país desenvolvido começa a entrar em crise, afeta todos os outros países, porque a economia hoje ela está globalizada, né? Ela é uma economia monopolista e baseada em multinacionais, em empresas globais. Questão 4. Descreva as mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas no surgimento do capitalismo industrial. Então, esse surgimento do capitalismo industrial veio desde o século XVIII, quando começam a surgir as indústrias, até os dias atuais. Então, quais foram essas consequências? As consequências sociais, está perguntando aqui, ó, econômicas e ambientais. Então, vamos colocar sociais. Os produtos manufaturados, desculpa, isso aqui são econômicas. Os produtos manufaturados foram substituídos
pelos industrializados. Então, aquilo que era manufaturado, produzido por máquinas simples, né, foram substituídos pelo industrializado. Aumento da produção, consequência, aumento da produção de produtos visando o lucro, né? A lei da oferta e da procura, quanto produz a quantidade em que a população está procurando, visando que o consumo e esse aumento do consumo visa o lucro. Então, esse aqui foram as mudanças econômicas. As sociais, surgimento do proprietário e do assalariado, proprietário, dono das indústrias, das empresas, e assalariado, trabalhador, que passou a trabalhar recebendo o salário, vendendo a força de trabalho. Surgimento da desigualdade social, porque o proprietário cada vez fica mais rico e o assalariado cada vez mais pobre. Aumento do processo de urbanização. As indústrias atraem as pessoas do campo, então aumenta o processo de urbanização, ou seja, a população urbana começa a crescer superior à do rural, devido à atração das indústrias, né, da ideia do capitalismo de consumo, né, a ideia de que a vida melhor e mais feliz é no espaço urbano, consumindo cada vez mais. E a questão ambiental também está envolvida. A exploração dos recursos naturais, a partir do momento que surge a indústria, surge o surgimento da exploração dos recursos naturais, as fontes de energia, que antigamente era o carvão mineral, depois passou hoje a ser mais utilizado o petróleo e muitas outras fontes de energias que são utilizadas para a geração de energia nas indústrias, nos produtos industrializados, né? A matéria-prima, né, retira também da natureza matéria-prima para transformar em produtos industrializados, a bauxita, o ouro, o minério, né? E tudo isso envolve poluição sonora, atmosférica, hídrica, acúmulo de lixo, que gerou o aquecimento global. Então, são várias consequências relacionadas às questões ambientais. Essas são as mudanças sociais, econômicas e ambientais devido ao surgimento do capitalismo industrial. Questão 5. Assinale a alternativa e enumere as principais características do capitalismo. Então, vamos ver aqui qual é a alternativa. Letra A. Propriedade privada dos meios de produção, correto. Economia de mercado, também correto. Lei da oferta e da procura, correto. Proibição do lucro, não era proibição do lucro, visava o lucro. Questão B, propriedade privada dos meios de produção? Correto. Propriedade privada, o que significa? Um proprietário, é o dono dos meios de produção, né? Economia de mercado? Correto. Lei da oferta e da procura? Correto. E lucro? Certinha. Questão B. Vamos ver as outras? Propriedade pública dos meios de produção? Pública não, era privada. Pública é quando o Estado vai ser dono, e não. Economia de supermercado? Lei de consulta e procura, totalmente confusa essa questão, né? Propriedade pública dos meios de produção, economia de mercado, propriedade pública também não é. Então, a alternativa correta é a letra B. Este é o gabarito. Certinho, pessoal? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade, né? Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Aproveitem-se para se inscrever no canal, deixar o seu like, para não perder as novas correções. Um grande abraço. Tchau!